O programa a seguir é livre para todos os públicos. Olá, boa noite. Começa agora o Jornal da Câmara. O vereador Laércio Trevisan Júnior homenageou o juiz federal do trabalho Firmino Alves Lima com título de cidadão piracicabano. O juiz federal do trabalho Firmino Alves Lima é natural de São Paulo. Devido à sua trajetória no município, o vereador Laércio Trevisan Júnior o homenageou com título de cidadão piracicabano em solenidade na Câmara. Trevisan destacou as atividades do homenageado e, em especial, por ter unificado processos trabalhistas do 15 de Piracicaba. Primeiramente, ressaltar a importância de você reconhecer uma personalidade da cidade de Piracicaba. Dr. Firmino é nascido em São Paulo, formado na USP, veio para Piracicaba como juiz do trabalho em 2006, onde se encontra, foi juiz auxiliar do presidente do TRT, é uma pessoa que conseguiu um feito incrível na área esportiva trabalhista, que foi todas as ações que o 15 tinha trabalhista foram unificadas, possibilitando o 15 de Piracicaba sair daquela situação difícil que se encontrava, uma pessoa simples, bem relacionada na cidade de Piracicaba, e essa homenagem vem de encontro ao reconhecimento por suas atividades em várias áreas, inclusive a trabalhista. Dr. Firmino disse estar honrado com a homenagem. Para mim é uma enorme honra, um grande sonho, porque eu gosto muito dessa cidade, já tive por várias oportunidades trabalhando aqui, agora estou assim, numa posição mais definitiva aqui, então eu me sinto muito honrado, não tenho ideia de quanto, para mim é gratificante ter sido considerado cidadão piracicabano, a cidade que acho que eu procuro fazer o melhor por ela e para toda a comunidade. Uma moção de aplausos foi entregue na última terça-feira para a marca Recursos Humanos, que presta serviços na área de recrutamento e seleção há 20 anos em Piracicaba. Quem já precisou procurar emprego sabe o quanto é importante contar com profissionais capacitados para ajudar. O vereador André Bandeira sabe disso, por isso fez questão de homenagear a empresa Marca Recursos Humanos pelos seus 20 anos de atividade em Piracicaba. A trajetória da instituição, que já colaborou com a inserção de vários trabalhadores no mercado de trabalho, foi relembrada por Edil Nogueira Guedes, proprietário fundador da marca. Viemos para estudar, tanto eu quanto a esposa. Nos conhecemos aqui e daqui surgiu uma família. Na verdade, o ramo de recursos humanos é específico dela. Eu tenho a formação de engenheiro e ela de psicóloga. Tive um tempo, um comércio na cidade, voltado à área de engenharia, de construção, né, de vidros. E, posteriormente, aqui nós viemos a trabalhar juntos. Isso se deu no final de 99, onde nós fundamos a marca Recursos Humanos. Foi uma feliz coincidência trabalhar em família e continuei no meu ramo, que é o comércio, mas agora tratando com pessoas. Nós tivemos a possibilidade de dar início à vida profissional de muita gente, né? E o brilho profissional dessas pessoas, vamos dizer que ele reflete na história da marca. Isso é que a torna maior ainda. André Bandeira ressaltou a importância da empresa para os trabalhadores e empregadores do município e disse sentir honrado em poder prestar a homenagem. Com 20 anos de história no nosso país, com todas as dificuldades que estamos vivendo, não é fácil. Então temos que louvar, temos sim que reconhecer o trabalho dessas pessoas que fazem a diferença na nossa sociedade, que fazem toda a diferença, principalmente nesse momento e nesse segmento, ainda por esse momento difícil que estamos passando ainda no país, a questão de geração de emprego, geração de renda. É muito importante termos empresas como a marca que são sérias, que fazem um trabalho dedicado às pessoas, encaminhando-as para o mercado de trabalho e satisfazendo empregador
e o empregado, aqueles que buscam um profissional qualificado e aqueles que estão buscando a sua oportunidade para se inserir ou se reinserir no mercado de trabalho. Então fica aqui o nosso cumprimento em nome da Câmara de Vereadores e, pessoalmente, eu muito honrado por essa homenagem aos 20 anos da marca. Integrantes de mais 2 entidades que atendem pessoas com deficiência visitaram a Câmara nesta semana. As visitas à Câmara de Vereadores através do projeto Câmara Inclusiva continuam. Guiados e orientados pela servidora Érica Diniz e pelo diretor do Departamento de Documentação e Transparência, Bruno Oliveira, representantes e participantes de instituições voltadas a pessoas com deficiência fazem uma visita pelos locais de livre acesso da casa, com o objetivo de analisar e propor mudanças que tragam a inclusão. Na quarta-feira, no período da manhã, 7 alunos da escola Passo a Passo, acompanhados pela pedagoga Durvalina Souza, conheceram o plenário da Câmara, o Salão Nobre, o protocolo, a sala da Escola do Legislativo e a sala de reuniões presente no 4º andar do prédio anexo da Câmara. Durvalina destaca o acolhimento e a recepção que a equipe da Câmara teve com os alunos. Eles se sentem assim muito excluídos, né? Então, quando a gente vai num lugar que eles são bem recebidos, é muito bom, é muito gratificante para a gente e para eles também. Eles gostam. Muitas pessoas pensam que eles não têm assim, essa capacidade de perceber, mas eles são muito inteligentes, surpreende. Eu acho que deveria ter mais assim, eventos para eles estar conhecendo, né? O que de fato é a Câmara, porque muitos deles não têm esse conhecimento, né? Apesar que a gente fala bastante lá na escola, né? Já no período da tarde, representando a APASP, Associação de Pais e Amigos Surdos de Piracicaba, conheceram os locais já citados. Estava a pequena Beatriz de Melo, Luiz Augusto e Ana Carolina, acompanhados de pedagogas e assistente social. Sempre com um sorriso no rosto, as crianças brincavam e se encantavam com todos os detalhes. Jordana de Melo, mãe de Beatriz, presente em toda a visita, acredita que oportunidades como essa abrem caminhos para demais conquistas no município. Eu acho que a visita é bem interessante porque mostra uma outra realidade que muitas pessoas não têm, não convivem com isso. Em relação à visita, eu acho que é útil porque assim, a Beatriz, a gente tem dificuldade na nossa cidade em relação à prefeitura, à Câmara, dar um suporte para a gente em relação ao transporte, por ela já fazer esse tratamento. Então, assim, vocês mostrando essa importância, fica mais fácil também da gente conseguir os outros recursos também em relação ao tratamento dela. Segundo a assistente social da APASP, Sandra Moura, a maior dificuldade encontrada pelos surdos ao conhecer a casa foi com relação às placas de orientação. Quando a gente entra, né, no departamento, nós já vamos identificar banheiro, elevador. Então, para todos esses locais existe um sinal, e para o surdo ele tem um sinal identificando esses locais. E eu acho que o mais assim de urgente seriam esses sinais, para indicando a localização das coisas, para que eles pudessem, né, ter essa direção de onde ficam cada coisa. Comissão de Finanças e Orçamento da Câmara promoveu audiência pública para a apresentação das metas fiscais do Executivo. A audiência pública, que ocorreu na última quarta-feira, dia 25, teve como finalidade apresentar um detalhamento sobre a aplicação dos recursos públicos no segundo quadrimestre deste ano, que vai até o mês de agosto. O secretário de Finanças, José Ademir Moraes Leite, apresentou a evolução orçamentária, com valores arrecadados, despesas, tanto as comprometidas quanto as que foram executadas mês a mês, quanto foi gasto com as secretarias e quanto ainda falta pagar. Com relação às receitas, nós teremos muitas dificuldades em 2019. Por quê? Porque o país ele ainda está em crise, o número de desemprego é muito grande, as famílias brasileiras elas estão endividadas, elas estão cada vez mais se endividando. Com a dificuldade que as famílias têm, que as empresas têm, assim, a geração, a renda, ela é pequena. A renda pequena, as empresas produzem menos, pagam menos impostos. A consequência disso é que a arrecadação da União, do Estado e do município diminui. Com base nessa dificuldade de arrecadação, nós temos que ajustar as nossas despesas. Então, esse é o nosso trabalho, essa é a nossa prestação de contas. É dizer o seguinte,
Temos dificuldade? Temos dificuldade, mas estamos mantendo os serviços todos em dias. A educação está atendendo, a saúde está atendendo e essa é a nossa prioridade. O equilíbrio do Produto Interno Bruto, inflação e repasses ao IPASP, que é o Instituto de Previdência e Assistência Social dos Funcionários Públicos de Piracicaba, foram elencados pelo secretário de Finanças como os principais desafios orçamentários até o final do exercício. André Bandeira, que é o presidente da Comissão de Finanças e Orçamento da Câmara, falou sobre as expectativas do Legislativo quanto à equalização do orçamento. A Receita está aquém daquilo que foi projetado, então por isso, vamos dizer assim, vamos chamar desse déficit. Na verdade, é uma arrecadação menor do que aquilo que projetado e que, por consequência, as despesas também têm que ser menores. Um dos grandes desafios da nossa administração é justamente a questão da Previdência. Os repasses que a Prefeitura tem que fazer obrigatoriamente para o IPASP, por obrigação de lei, e que esses repasses têm se tornado cada vez maiores, certo? A gente vê o percentual de investimento do orçamento do município cada vez menor e esses repasses para o IPASP cada vez maiores. Esperamos que isso seja resolvido o quanto antes possível para que, de uma forma ou de outra, seja os municípios e estados incluídos lá ou não, para que a situação de Piracicaba e dos outros municípios e estados também sejam resolvidas, também sejam encaminhadas, para que possamos adequar o nosso orçamento à realidade de Piracicaba. A campanha Setembro Amarelo, promovida pelo vereador Lair Braga, contou com uma caminhada com a participação de alunos da ETEC. A concentração foi na quadra da ETEC Coronel Fernando Febeliano da Costa, na área central. Antes da caminhada, os alunos fizeram alongamentos e acompanharam palestra da psicóloga Mayla Sanches sobre depressão. Um dos momentos preocupantes foi quando Mayla perguntou aos estudantes se conheciam alguém com depressão e se eles já haviam pensado em tirar a própria vida. Quem conhece alguém que já teve depressão? Levanta a mão quem já pensou no suicídio. Os números são alarmantes, né? Essas crianças estão sem esperança, né? E a gente precisa ter essa fala diferenciada. Hoje o olhar dos pais deve ser assim e não mais de cima para baixo como funcionavam antes, né? As coisas mudaram bastante. A gente precisa estar inteirado a esses novos jovens e entender a demanda deles, né? São jovens inseguros, a maioria desempregados, né? E isso acaba deixando a gente com uma expectativa de vida bem inferior e bem triste, né? E quando eu faço essa dinâmica, e eu tenho feito em várias escolas, né, aqui de Piracicaba e de Charqueada também, a gente sempre identifica esses números, tá? Não foi só aqui na ETEC, tá geral, é assim que funciona, né? E isso porque poucas pessoas ainda têm coragem de levantar suas mãos, né? Quer dizer, se a gente pensar que esse número ainda é de tímidos, de pessoas envergonhadas, isso cresce ainda mais, né? No Brasil, são 32 pessoas que cometem o suicídio por dia. É um momento em que a escola tem que parar para identificar todos os problemas que circundam o universo escolar. Tradicionalmente, a escola sempre deu atenção às questões mais técnicas, acadêmicas, pedagógicas. Entretanto, hoje é uma realidade. A parte não cognitiva, ou seja, aquilo que não é centrado apenas no conhecimento, na produção do conhecimento, na geração do conhecimento, na multiplicação do conhecimento, não só isso é mais importante. Os aspectos emocionais também começam a interferir. Após o aquecimento, a caminhada deu início pela Rua Tiradentes com o tema Falar é a melhor solução. A Semutran garantiu o apoio no trajeto. Esta é a segunda caminhada para marcar o mês Setembro Amarelo, que prevê ações de combate à depressão, que leva ao suicídio. E eles continuam. O destino agora é o Parque de Lazer da Rua do Porto. A chegada foi na área de lazer do Parque da Rua do Porto. Ana Bárbara está no 2º ano do ensino médio e cursa Química. O esperado eram algumas salas só e a gente conseguiu reunir tanto a escola inteira quanto ex-alunos que vieram participar.
Pedro tem 16 anos e é aluno de mecatrônica. Eu achei muito importante porque a gente tem que sim valorizar a vida. A gente vê que muitas pessoas passam por problemas psicológicos, as pessoas estão mais tristes e eu achei que essa caminhada ajudou, fez as pessoas dançarem, se expressarem mais. E os números são alarmantes quando a psicóloga perguntou para vocês quem já pensou em tirar a própria vida lá na quadra da escola. Sim, os números foram muito altos. A gente vê que a minha geração é uma geração que vem passando por muitos problemas e a gente tem que combater isso dia a dia. Porque se a gente não trata, a gente vai ter números muito piores daqui para frente. Isso é horrível, é um problema sim que tem que entrar como saúde pública e tem que ser tratado. O vereador Laír Braga é o autor do decreto que criou o Setembro Amarelo, que prevê ações para a prevenção do suicídio. Para você ver como que o jovem está preocupado, o jovem se interessa por essas causas, porque ele também é uma das prováveis vítimas da questão que nós estamos discutindo, que é o suicídio. E ninguém é melhor do que o jovem, ninguém é melhor do que a criança para começar a entender essa questão, que trazer para a discussão, para a sociedade, para dentro da família, no trabalho, nos estudos, principalmente igual você está vendo aqui. Não houve nenhum incidente na caminhada promovida pela Escola Coronel Fernando Febeliano da Costa e o vereador Laír Braga. Os alunos encerraram os trabalhos com uma dinâmica promovida pelo Grêmio Estudantil da unidade. O vereador Pedro Kawai homenageou a equipe da prefeitura por reportagens sobre o lixo. Você sabe para onde vai o lixo produzido por você e por sua família? O caminho que o lixo percorre foi o tema de reportagem feita pela equipe de comunicação da Prefeitura de Piracicaba, que mostra detalhes de como é feita a coleta de lixo na cidade, a separação de materiais recicláveis, até chegar ao seu destino final, o aterro sanitário, que por sua vez é bem diferente de como imaginamos. A matéria realizada pela jornalista Daniele Moura e pelo cinegrafista Luciano Silva viralizou na internet, chamando a atenção da população de Piracicaba e também de municípios vizinhos, e foi homenageada na tarde de terça-feira, dia 24, através de moção de aplausos por autoria do vereador Pedro Kawai. Daniele Moura também aprendeu com a produção da reportagem e conta o que mais a impressionou. Eu acredito que a maior surpresa, tanto para mim, acredito que para o Luciano também, foi o que a gente ficou mais em choque, mas um choque positivo, foi a questão do aterro, porque a gente quando pensa, como foi falado na matéria, quando a gente imagina um aterro sanitário, a gente pensa numa montanha de lixo, cheio de animais, um local sujo, e muito pelo contrário. Então, a gente já tinha acompanhado todo aquele processo e chegar até o aterro sanitário e ver como realmente nossa cidade ela dá uma destinação adequada à questão do tratamento de resíduos. Então, assim, foi maravilhoso para a gente poder mostrar isso para a população e a gente fica muito feliz de ter a oportunidade de ser reconhecido por esse trabalho. Agradeço ao vereador Pedro Kawai, autor da propositura, os demais vereadores também que aceitaram nos homenagear, e que muitas outras pessoas possam conhecer a inovação de Piracicaba e o pioneirismo de Piracicaba com relação ao tratamento dos resíduos e ao saneamento de maneira geral. Piracicaba é referência nacional em saneamento básico e um dos primeiros municípios a ter uma usina de tratamento de resíduos sólidos com capacidade de processamento de cerca de 2.000 toneladas de lixo por dia. O vereador Pedro Kawai enfatiza o quanto a reportagem esclareceu a população. Mostra o quanto Piracicaba, o porquê que Piracicaba se destaca. Tem investimento através da parceria, tem o poder público que investe, acredita e faz com que isso possa acontecer e leva ao conhecimento. Afinal de contas, todo mundo consegue melhorar e crescer graças ao conhecimento. E vídeos como esse fazem com que a gente tenha um conhecimento de como é feito o tratamento dos resíduos aqui no nosso município. Você pode conferir a reportagem completa através da página no Facebook e no canal do YouTube da Prefeitura de Piracicaba e também pelo site da mesma, piracicaba.sp.gov.br. E agora o quadro Utilidade Pública com Rosa Cardoso. Os
Sesc Piracicaba abriu inscrições gratuitas para a oficina de dança, foto e identidade, que busca desenvolver habilidades de expressão corporal com base em todas as manifestações da cultura corporal, como hip hop, esportes radicais, danças e teatro. As aulas são voltadas a jovens a partir de 12 anos e acontecem aos sábados, das 2 às 6 da tarde, até o dia 12 de outubro. Para se inscrever, é só acessar o site sescsp.org.br na aba Cursos ou ir presencialmente na unidade. Olá, confira a programação cultural de Piracicaba para os próximos dias. Nesta semana estreou o projeto Gestos Transitantes, arquivos e protótipos de uma dança através dos tempos, encabeçado pelas artistas Luísa Banov e Luciana Camuso. O espetáculo é composto por gestos corpo-vocais, que se transformam em uma partitura coreográfica. A partitura se completa com fragmentos narrativos, dançados, falados e sugeridos através de histórias. O projeto também proporciona oficinas de corpo e de desenho. Atente-se para as datas e horários. Nos dias 27 e 28, às 6 horas da tarde, haverá oficina na Pinacoteca Municipal Miguel Dutra. E no dia 29, às 3 horas da tarde, a mesma acontece na Estação da Paulista. Se você deseja participar, é preciso se inscrever com antecedência pelo e-mail transitantes@gmail.com. A apresentação do projeto acontece nos dias 27 e 28, também na Pinacoteca Miguel Dutra, às 8 horas da noite, e no dia 29, na Estação da Paulista, às 8 horas da noite. A entrada é gratuita tanto para as apresentações quanto para as oficinas. Participe! A estação mais colorida, florida e iluminada do ano chegou. E não é apenas eu que gosto da primavera. A Orquestra de Câmara de Piracicaba preparou uma apresentação especial com a chegada da estação. O espetáculo Primavera, Música e Astronomia, que acontece no Teatro do Engenho e contará com a execução de As Quatro Estações, do músico Antônio Vivaldi, além de narrações sobre a composição feita pelo ator Romualdo Sarcedo e curiosidades sobre o universo e a astronomia, pelo professor Michel Pasquini Neto. Para fechar com chave de ouro, caso as condições climáticas estejam favoráveis, haverá telescópios disponíveis ao público para apreciação dos astros. Será nesta sexta-feira, às 8 horas da noite, com ingressos nos valores de R$ 30 a inteira, R$ 15 a meia e R$ 20 para integrantes do Clube JP. Compre pelo site megabilheteria.com. Já no sábado, ainda no Teatro do Engenho, haverá o espetáculo de música Cantautoria. O grupo formado por Márcio Sartório, Pá Moreno, Rafael Baby e Eduardo Belloni apresentam músicas autorais já conhecidas, obras inéditas e versões de suas principais influências musicais. Interpretam canções nacionais e internacionais no estilo world music contemporânea. Será às 8 horas da noite, com ingressos nos valores de R$ 20 a inteira e R$ 10 a meia. Acesse megabilheteria.com e garanta o seu. E por fim, no domingo, o SESI Piracicaba recebe o grupo Cambaio, apresentando músicas autorais em homenagem à cultura negra e grandes sucessos do samba rock. O show Lado A, Lado B trará nostalgia ao público que poderá viajar com os hits que marcaram o samba rock na década de 2000. A atração tem início às 7 horas da noite e a entrada é gratuita. Acesse o site do SESI, piracicaba.sesesp.org.br para mais informações. Então é isso, voltamos na semana que vem com mais eventos. Até lá! Veja os eventos programados para esta semana na Câmara de Vereadores de Piracicaba. Olá, confira a agenda dos próximos eventos que serão abertos ao público na Câmara de Vereadores de Piracicaba.
Amanhã, o presidente da Casa, vereador Gilmar Rota, promoverá uma reunião solene em homenagem ao Dia do Pintor e Dia do Trabalhador da Construção Civil. O início é às 19h30 no Salão Nobre. Na segunda-feira, haverá abertura de pregão presencial para aquisição de equipamentos de multimídia, incluindo instalação, configuração e treinamento, com início às 9h da manhã na sala de reuniões no segundo andar do prédio anexo. As licitações são do tipo menor valor global ou por item com recibo de retirada de edital pela internet. Na terça-feira, a vereadora Nancy Tami promoverá uma reunião pública para solicitar esclarecimentos ao Executivo sobre o projeto de lei complementar que estabelece regramentos em âmbito municipal para a promoção da regularização fundiária de núcleos urbanos informais em Piracicaba. A reunião tem início às 14h na sala de reuniões no segundo andar do prédio anexo. Ainda na terça-feira serão realizadas 2 reuniões solenes. A primeira, com início às 14h, é de autoria do vereador André Bandeira e será em comemoração ao Dia do Idoso. Já a segunda, promovida pelos vereadores Ronaldo Moschini e Wagner Alexandre de Oliveira, terá início às 19h e irá comemorar o Dia do Agente Comunitário de Saúde e Dia do Servidor Público. As 2 cerimônias ocorrem no Salão Nobre. Na quarta-feira, na Escola do Legislativo, será promovida a palestra A Arte do Nosso Tempo, Como Apreciar Arte Contemporânea, com o artista gráfico e professor de História Fábio San Juan. As inscrições podem ser feitas pelo site da escola até o dia 1º de outubro. Na quinta-feira, haverá um ciclo de debates na Escola do Legislativo com o tema Mulheres nos Espaços de Poder e de Decisão, Política, Trabalho e Empoderamento Feminino. A atividade tem início às 9h da manhã e as inscrições vão até o dia 2 de outubro pelo site da escola. Também na quinta-feira, haverá uma atividade comemorativa referente ao Dia da Agroecologia, por autoria da vereadora Nancy Tami. Será às 14h na sala de reuniões no segundo andar do prédio anexo. Na sexta-feira, haverá abertura de pregão presencial para aquisição de matriz de comutação de sinais SDI de 40x40. O início é às 9h da manhã na sala de reuniões, no segundo andar do prédio anexo. Lembrando que as licitações são do tipo menor valor global ou por item com recibo de retirada de edital pela internet. Também na sexta-feira, haverá audiência pública para análise e discussão do projeto de lei complementar 12 de 2019, de autoria do Executivo Municipal, que aprova o Plano Diretor de Desenvolvimento de Piracicaba. O início é às 14h no plenário. Acompanhe os eventos ao vivo pelos canais 8 da NET, 9 da Vivo, 60.4 da TV Digital, pelo canal do YouTube TV Câmara Piracicaba ou presencialmente na rua Alferes José Caetano, número 834, no centro. Na próxima edição do Jornal da Câmara, eu estou de volta com mais eventos. Até lá! Saiba mais informações sobre o Poder Legislativo Municipal por meio do Parlamento Aberto. Olá! Em mais um vídeo da série Proposituras do programa Parlamento Aberto da Câmara de Vereadores de Piracicaba, vamos falar dos requerimentos. Bom, o nome já diz tudo, ou quase tudo, né? Requerimento relaciona-se ao ato de requerer ou pedir algo na forma verbal ou por escrito, feito ao presidente da Câmara sobre assunto do expediente ou da ordem do dia ou ainda de assunto de interesse do vereador. Esse instrumento está descrito no artigo 175 do Regimento Interno. O requerimento é utilizado em 3 formatos: verbais e decididos pelo presidente da Câmara, que são aqueles que solicitam permissão para falar, leitura de matéria para conhecimento do plenário, observância de disposição regimental, assim como retirada pelo autor de alguma propositura ainda não submetida à votação, entre outros. Aos requerimentos que também são verbais, mas devem ser aprovados pelo plenário, solicitando prorrogação de reunião, destaque de matéria para votação, manifestação sobre aspectos relacionados com a propositura que está em debate, entre outros. E por fim, existem os requerimentos escritos e sujeitos à votação do plenário.
Assim como os outros formatos, também é possível para diversas atribuições. Porém, os mais comuns são os requerimentos para pedir informações à Prefeitura e para incluir matéria em regime de urgência. Tem um detalhe muito importante: a Prefeitura tem o prazo de 15 dias para responder os requerimentos dos vereadores. Se você quiser saber ainda mais detalhes sobre os requerimentos e do funcionamento da Câmara, é possível baixar gratuitamente o regimento interno do Legislativo em nosso site oficial, câmarapiracicaba.sp.gov.br. Câmara, a Casa do Parlamento Aberto. Fique agora com a nossa programação ao vivo, com a reunião ordinária desta quinta-feira, que tem em sua pauta um projeto de decreto legislativo em discussão única, uma moção, 15 requerimentos e 2 projetos de lei, sendo um em segunda discussão e outro em primeira. A tribuna popular será utilizada por Matheus Delfino Pedroso, com o tema Centro Esportivo Varziano de Piracicaba. Durante o expediente, o vereador André Bandeira fará entrega de moção de aplausos para a MM Consultoria. O início da reunião é logo mais às 19h30. Na próxima segunda estou de volta. Até lá!